Bom dia, irmãs, irmãos, amigos que nos visitam. Temos sido abençoados nessa manhã, com a graça de Deus, podemos estar aqui reunidos, né? E vamos continuar o nosso estudo, irmãos. Agora é a 11ª parte da exposição de Hebreus. Vamos tentar encerrar hoje o capítulo 6 de Hebreus. Estamos aí no trecho final, de 13 a 20. Então, Hebreus 6, 13 a 20. Acompanhem suas Bíblias. Vamos fazer a leitura do texto. Nós vamos olhar para esse trecho sob o tema um forte motivo para perseverar. Um forte motivo para perseverar. Vamos ler então. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça, sabedoria, para a compreensão dessa passagem. Senhor Deus, nós carecemos, Senhor, de sabedoria, da sabedoria que pode realmente interpretar, compreender os teus propósitos, ainda que de maneira limitada, mas nós não temos nenhuma sabedoria. Por isso, que teu Espírito Santo de sabedoria e de revelação nos auxilie nessa manhã, tanto quem fala como todos os que ouvem, que sejamos agraciados, Senhor, pelo teu Espírito, pois só Ele pode estar não só revelando, mostrando as tuas verdades contidas nesse texto, como também aplicando às nossas vidas, fazendo com que essas verdades sejam vivas e como espada de dois gumes, a tua palavra fira os nossos corações e nos dê vida e vida eterna. É isso que nós te pedimos, Senhor, para a tua glória e para nosso bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Um forte motivo para perseverar. Vimos até aqui que o objetivo do autor dessa carta é fazer com que esse povo a quem ele dirige essa carta não desanime no meio da caminhada por conta das grandes perseguições que eles estavam sofrendo. Os hebreus cristãos, judeus cristãos, estavam sofrendo muito perseguições terríveis. E isso é um grande motivo para o desânimo, para o afastamento. E eles estavam tentados eles não queriam ir para o mundo, abandonar a fé em Deus, porque eles já conheciam, no tempo de judaísmo, já conheciam o Deus verdadeiro. Mas agora esse Deus se revela no Filho. E essa fé no Filho fez com que eles sofressem muito, está fazendo com que eles sofressem muito. E por isso, então, o autor escreve e diz: não abandone essa fé no Filho. Mas eles pensam no seguinte: nós não vamos abandonar a Deus, mas nós não podemos mais continuar com essa fé em Jesus Cristo, porque isso está nos custando caro e até mesmo a própria vida. Então vamos voltar para o judaísmo. Então o autor se vê em uma urgência em escrever essa carta e dizer: não façam isso. Isso é um regresso que vai levar vocês à apostasia, porque o judaísmo não é o caminho para Deus, mas não é, agora é Cristo. Então não abandonem esse Cristo, a quem ele chama aqui
o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é o assunto da próxima pregação. Nós ainda não vamos entrar nesse trechinho final do versículo 20 que nós acabamos de ler, que ele é o grande sumo sacerdote eterno. Nós não vamos falar sobre isso ainda hoje. Bem, então o autor mostrou que há uma grande esperança quando ele chega no capítulo 6, que nós vimos na última pregação de Hebreus. Ele chega no capítulo 6, ele faz duas coisas. Ele mostra uma grande ameaça, uma grande exortação, uma exortação ofensiva. A exortação mais ofensiva da carta está aí no capítulo 6, de 4 a 8. Mas depois, do versículo 9 a 12, ele dá um alento, ele traz uma palavra de esperança, dizendo que eu creio que vocês não são desse tipo de gente que apostatará, que abandonará a fé, mas eu espero de vocês coisas melhores e pertencentes à salvação. Por isso eu falei dessa maneira, como se estivesse dando uma bronca em vocês, para que vocês não abandonem a fé, mas eu espero e tenho convicção de coisas melhores a respeito de vocês. Porém, versículos 11 e 12, ele diz: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para quê? Para que não vos torneis preguiçosos, indolentes, mas se tornem imitadores. Esses imitadores, ele vai citar uma lista enorme lá no capítulo 11, daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Esses vencedores, tem uma lista enorme no capítulo 11, mas o autor agora pega o principal deles, para os hebreus e para nós, família da fé, pega o exemplo do nosso pai. Quem é o nosso pai? Abraão. Ele vai começar então a falar sobre a fé de Abraão. Então ele mostra que é necessário um apego constante às coisas da igreja local, versículos 11 e 12, versículo 10 ele fala sobre isso, um trabalho e um amor que eles evidenciaram para com o nome de Deus, e esse amor se expressava em trabalho para com os seus irmãos, um cuidado mútuo dentro da igreja. Então ele diz que isso convence o autor de que eles alcançarão as promessas. E ele vai dar o exemplo de Abraão agora, para fortalecer ainda mais a fé deles. Ele então vai mostrar que toda essa perseverança, inclusive em momentos em que tudo fale o contrário sobre ela, que aliás é um momento propício que nós passamos, pois nada nesse mundo, nada em nossos corações, e nada nas circunstâncias ao nosso redor mostra esperança para nós. Nada, politicamente falando, economicamente falando e cientificamente falando, nada prova e traz alento e esperança concreta neste mundo. Nada. Mas ele vai mostrar que há uma esperança sim. Então, mesmo quando tudo fale ao contrário sobre essa esperança, só permanece firme nós só permanecemos firmes nessa esperança por causa da promessa. E se essa promessa tiver um fundamento, se essa promessa for confiável, e é isso que ele vai tentar mostrar através do exemplo de Abraão. Então ele usa o exemplo do nosso patriarca, nosso pai da fé, pai dos crentes, para mostrar aos hebreus e para nós também a concretização da promessa de Deus na vida de Abraão. Uma pergunta antes de começar: qual era o contexto? Que o autor pega aqui um texto em que ele usa para confirmar o seu argumento aqui. O texto é do capítulo 22 de Gênesis. Ele extrai um texto lá, ele extrai a promessa, ele extrai o juramento que Deus faz a Abraão, no capítulo 22 de Gênesis. Depois você estuda em casa, para você ver aqui o contexto e de onde ele tira a base para o seu argumento, o autor de Hebreus. E ele vai então contar essa história do juramento que Deus fez a Abraão.
O contexto ali, no contexto, capítulo 22 de Gênesis, Deus estava provando a fé de Abraão, mandando que Abraão sacrificasse Isaque, o seu filho da promessa. Era a promessa de Deus que ele teria um filho, e ele teve, Isaque. Abraão teve o filho Isaque, dele mesmo. Então, nesse sacrifício, as circunstâncias eram que tudo parecia contrário ao cumprimento da promessa de Deus, aos olhos, ao coração de Abraão. E a nós também. Ora, se ele só tinha um filho e esse filho ia ser sacrificado, morto, como se cumpririam as promessas de Deus? Quais eram as promessas de Deus a Abraão? Que ele seria pai de numerosas nações, e nele todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas. Como isso se cumpriria? Então as circunstâncias pareciam tudo contrárias, e essa promessa inalcançável. Mas ele persevera em confiar em Deus. Abraão persevera. A história de Abraão é a seguinte: Deus fez a primeira promessa para ele no capítulo 12 de Gênesis, quando ele tira Abraão da sua parentela, da sua terra, e faz com que ele peregrine em sentido Canaã, para levá-lo a Canaã. Abraão tinha 75 anos de idade quando ele recebeu de Deus a primeira promessa: sai da tua terra, da tua parentela, farei de ti uma grande nação. E além disso, Deus prometeu para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas a fé de Abraão não foi constante e firme o tempo todo, irmãos. Isso tem que entrar para dentro da nossa mente e do nosso coração, para que nós possamos ter descanso e alento. Porque semelhante à fé de Abraão é a nossa. Ele mesmo sendo o pai da fé, não teve uma fé perfeita. Não teve. Em momentos ele mentiu, dizendo, com medo das circunstâncias, dos reis que estavam naquela terra onde ele estava entrando, com medo de que ele pudesse ser assassinado por conta de ter uma esposa linda, Sara, e o rei poderia pegar a sua esposa e matá-lo se ele fosse marido dela, para ficar com a esposa. Então ele mente e fala assim: não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Por 2 vezes ele faz isso. E então ele não teve uma fé plenamente descansada em Deus, firme, forte e inabalável o tempo todo. Abraão, em outra circunstância, capítulo 16, você conhece, ele ouviu a voz de Sara, quando, apesar de Deus ter repetido várias vezes para ele: farei de ti uma grande nação, de ti sairão reis. Ele não conseguiu ter firmeza, e quando Sara diz assim: eu não tenho herdeiro, você também não tem, deita-te com Agar, a serva, e tenha um filho, e nós faremos dele nosso herdeiro. E ele se deitou com a esposa, com Agar, e teve um filho. A parte da promessa, Deus não havia falado nada para ele fazer isso. E por falta de uma fé robusta, ele ouviu a esposa, que agiu de forma insana, tola, e ele, obedecendo a sua esposa, ele fez aquilo, e aquilo não foi bom para ele. Ele duvidou em certo grau da promessa de Deus. Ele não teve um descanso pleno. Capítulo 16 de Gênesis. E Deus renovou várias vezes então a promessa feita a Abraão, renovou, mas aqui então, nesse texto que nós vamos estudar, Deus vai além das promessas. Ele faz algo inimaginável para um Deus soberano, todo-poderoso, independente de qualquer coisa para que fosse satisfeito. Ele faz algo inimaginável como Deus, e ele faz ao mesmo tempo algo absolutamente irrevogável como Deus. Ele fez um juramento. Deus não precisava fazer isso, e nós vamos ver por que então Deus fez. É isso que é o alvo do nosso estudo nessa manhã. Então, o texto onde ele se baseia, lá em Gênesis 22, 16 a 18, o autor de Hebreus traz um trechinho aqui, mas eu vou ler para vocês. Gênesis 22, 16 a 18, é o texto base do argumento do autor de Hebreus. 16: e disse: jurei por mim mesmo, diz quem? O Senhor. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia do mar, da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus fez um juramento. Vamos estudar então, versículo 13, vamos entrar no texto, versículos 13 a 16, nesse primeiro trecho aqui, nós vamos ver que o autor fala de três coisas. Ele fala de uma promessa, ele fala de um juramento e fala de um galardão, de um prêmio alcançado por Abraão. Na verdade, é um prêmio que Deus concedeu graciosamente a Abraão. Ele alcançou a promessa nesse primeiro trecho. Então ele está se baseando nesse momento crítico da vida de Abraão, quando Deus o pôs à prova, ordenando o sacrifício de Isaque. Essa é a base do argumento. Ele diz no versículo 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, ele diz aqui a promessa. O autor não está dizendo no plural, as promessas. Se alguma versão ali que você possa ter está no plural, ela não é legítima. A legítima é a promessa, uma única promessa. Ele diz que Deus fez essa promessa a Abraão, no singular. O objetivo maior de Deus, que Deus tinha para com Abraão, era de lhe dar uma descendência numerosa e eterna. Essa era a promessa. Irmãos, todas as promessas, porque Deus fez outras, de proteger Abraão, de livrá-lo dos seus inimigos, de suprir suas necessidades, de proteger, de guiar nessa terra, até que ele chegasse à terra prometida, de tudo que Deus prometeu a Abraão, tinha um alvo final, uma promessa final, um ponto final. Tudo corroborava, todas as coisas cooperavam para que ele atingisse um alvo, uma única promessa. Essa promessa da família de Abraão, da descendência eterna de Abraão e numerosa, nos fala da igreja e nos fala da eternidade com Deus. Um povo que seria o povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o alvo da promessa. É como se Deus estivesse falando assim: eu te darei um povo, você será pai de um povo que será o meu único povo. E quando terminar todas as coisas neste mundo temporal, este povo será o único que viverá comigo por toda a eternidade. Esse é o alvo. E essa é a promessa que Deus fez a Abraão. Quando Abraão então passou no teste, Deus fez então um juramento solene. Vimos aí no final do versículo 13: visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, versículo 14, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Nós vimos isso, Gênesis 22, 16 a 18, esse é o texto completo. Então, Deus, quando Abraão passou nesse teste, Deus fez o juramento solene, colocando-se a si mesmo como avalista ou garantia dessa promessa. Ele foi o seu próprio avalista, não tinha ninguém maior. Então, quando Deus, agora entendendo que Deus não precisaria ter jurado, ele fez a promessa e ele, como Deus, cumpriria. Ele é soberano e ninguém poderia impedir o cumprimento da sua promessa. Porém, ele quis fazer um juramento para mostrar para Abraão e também para todos os seres humanos crentes. Ele fez esse juramento para que tenhamos uma confiança inabalável em sua promessa. Ele diz no versículo 18, já adiantando um pouquinho: forte alento tenhamos nós. O alvo do autor é mostrar para os hebreus e para nós crentes de hoje
que tenhamos um forte alento, convicção, uma firmeza na nossa fé, um consolo em nosso coração, algo que não permita que nós retrocedamos na nossa fé, que é o juramento de Deus. E Deus não precisaria ter jurado, mas é como se Deus tivesse entrado na esfera humana, feito algo que não precisaria ter sido feito na esfera de Deus, mas na esfera humana seria algo que traria mais segurança para o seu povo, daria mais alento ao seu povo. E ele fez isso, para que o povo tivesse então essa confiança inabalável. Versículo 15, ele diz assim: depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Qual é o tempo que Abraão esperou aqui? Esperar aqui significa também perseverar. Esperar, não é que ele ficou de braço cruzado, esperando as coisas acontecerem. Ele foi obediente a Deus em cada passagem de sua vida. Ele passou a obedecer, com alguns fracassos, arrependimento, volta para Deus. Ele conseguiu manter-se confiante em Deus, manter a sua fé. A pergunta é: quanto tempo Abraão esperou, perseverou? Vamos fazer as contas. Gênesis 12:4 diz que Abraão, quando foi chamado por Deus para sair da sua terra, ele tinha 75 anos de idade. A promessa a Abraão, começou a ser cumprida quando Abraão tinha 100 anos de idade. O que é que aconteceu quando Abraão tinha 100 anos de idade? Lhe nasceu Isaque, o filho. Ele então teve o filho da promessa. Esse sim era a promessa de Deus, Isaque, através de Sara, sua legítima esposa, que também era estéril, praticamente impossível de ter filhos. Deus fez um milagre. Ele era velho, 100 anos de idade, mas lhe nasceu Isaque. Faça as contas. A primeira promessa, 75 anos, 100 anos, começou a ser cumprida. Quantos anos são? 25. 25 anos de espera ou de perseverança. Depois, capítulo 22, é o texto que nós estamos estudando, quando Isaque foi pedido por Deus para ser sacrificado pelo seu próprio pai. Quantos anos Abraão tinha? Nós não temos noção, mas você estuda o texto e você percebe que Isaque não era um menino, ele era um rapaz. Dizem provavelmente com entre 20 e 30 anos. Por quê? Porque ele e o pai, sozinhos, subiram uma montanha e Isaque, o filho, levou sobre suas costas uma carga de lenha para se fazer o sacrifício. Então ele não era um garotinho, ele era um rapaz e forte, robusto, quem sabe do tamanho do Lucas, desculpa pegar o Lucas, bonito e forte como Lucas. E assim ele sobe a montanha com o seu papai. E ele então era um rapaz. Então, 25 anos, com mais aproximadamente 20, jogando por baixo, ele tinha 45 anos de espera. Mas ainda não se cumpriu totalmente a promessa. Ali sim ele teve o filho, já é um grande sinal. E quando Deus lhe faz o juramento. Mas ele foi fiel até o fim, até a sua morte. E aí então você pega o registro todo e você vai ver que ele morreu com 120 e poucos anos. Então houve uma espera muito grande, em torno de 40, 50 anos. Ele esperou, ele descansou, ele perseverou, ele não desistiu. Isso não significa fé constante, eu já falei para vocês, o tempo todo, teve altos e baixos, mas ele perseverou até o fim. Então isso nos ensina que Deus não precisava ter jurado, porque Ele mesmo iria cumprir a promessa. Preste atenção. O pai, então, esperou por 45 anos, significa que ele teve perseverança até o fim, mas Abraão obteve a promessa não pela fé de sua parte. Preste atenção nisso. Ainda não é pela fé. Tipo assim,
Deus olhou para Abraão e viu que ele teve fé, perseverante até aqui, então ele se sente obrigado a lhe dar a promessa, cumprir a promessa. Não. Pela promessa e pelo juramento da parte de Deus, Abraão obteve a promessa, não pela sua fé. Aqui o autor está dizendo que ele alcançou a promessa, não por causa da sua fé, mas por causa da promessa de Deus. Deus prometeu e cumpriu, independente da sua fé. Ele diz agora no versículo 16, ele vai fazer essa analogia, ele vai colocar agora para os homens, fazendo com que nós possamos aplicar essas verdades para nós. Então ele diz no versículo 16, a questão do juramento. Como é feito um juramento? Ele diz assim: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. O autor está querendo dizer o seguinte: se há um juramento, alguém assina um contrato e é registrado aquele contrato, reconhecido firma daquela assinatura, aquilo não pode deixar de ser cumprido. É isso que acontece nos nossos dias. Maldito o homem que confia no homem. Hoje em dia uma assinatura não vale mais nada. Antigamente um fio de bigode valia muito mais do que uma assinatura. Hoje não. Você promete, você não cumpre. Você promete para sua esposa no dia do casamento ser-lhe fiel por toda a vida, e você não cumpre. A esposa promete ser-lhe submissa ao seu esposo e você não cumpre. Ninguém cumpre plenamente os seus juramentos, infelizmente. Mas era para ser assim. E o autor diz assim que deveria ser realmente, que os homens fazem um juramento por algo que é superior. Ele dá uma garantia de algo que lhes é superior. Por quê? Porque a sua palavra pode ser duvidosa. Só de boca não vale, só de promessa não vale. Então precisa de um juramento, uma garantia, algo mais concreto. Eu penhoro alguma coisa num valor superior àquilo que eu prometi. Se eu prometi que vou pagar R$100 para uma pessoa, ela precisa de uma garantia daquilo que eu vou dar-lhe R$100. Então eu posso lhe dar, por exemplo, um relógio que eu possa ter, que vale mais de R$100 como garantia. Quando eu lhe pagar os R$100, ela me devolve o relógio. Fica penhorado. Então é mais ou menos isso. Ele quer dizer que assim, dessa forma, os homens põem toda contenda, toda dúvida, toda questão duvidosa a respeito daquela promessa, põe por terra. Bom, ele deu uma garantia boa, então quer dizer que ele vai cumprir a promessa. Porque se ele não cumprir, ele está lascado, não é? Ele vai pagar mais caro do que a promessa, do que o objeto da promessa. Deus fez isso. O que ele tinha de mais caro? Para garantir a promessa para o seu povo, para garantir a promessa para Abraão, ele quis lhe dar tudo. Ele poderia prometer: olha, eu prometo pelo sol que eu criei, que eu vou cumprir essa promessa. Não, Deus não fez isso. Eu prometo pelo universo todo que eu criei, que eu vou cumprir essa promessa. Não, Deus não fez isso. Ele buscou algo maior do que tudo isso. Quem é que poderia ser maior do que tudo isso? A garantia maior: Ele mesmo. É como se ele dissesse assim, em algumas passagens do Velho Testamento, né? Tem trechos que os profetas, os reis do passado, eles usavam uma expressão muito popular no Velho Testamento: tão certo como vive o Senhor. Tipo assim, Deus jurou pela sua própria vida, pela sua própria pessoa, pelo seu próprio nome, santo, santo, santo. Ele jurou por si mesmo. Que grandioso juramento é esse, irmão? Ele jurou por si mesmo, para botar toda dúvida dos crentes por terra. Agora no versículo 17 ele diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Então ele está mostrando que, da mesma forma que os homens resolvem a questão de qualquer dúvida com essa garantia de juramento, Deus fez também,
versículo 17, para com os herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? São os crentes. Deus está falando com você, comigo nessa manhã. Herdeiros de Abraão. Falou para Abraão, e como herdeiros de Abraão, nós também somos alvos desse juramento de Deus. Somos alvos do juramento de Deus. E ele diz então, que o autor afirma, que é por amor que o próprio Deus quis mostrar a firmeza de sua promessa aos herdeiros de Abraão, ou seja, aos crentes que somos nós, jurando por si mesmo, como ele já disse no versículos 13 e 14. Deus não precisava ter feito isso, como eu disse antes, porém ele baixou o nível, entrou no nível dos homens na questão de juramento, na questão de promessa futura a ser cumprida. Ele entrou na esfera humana e falou: eu vou fazer como vocês fazem, vou mostrar para vocês que eu também faço isso por vocês, porque eu quero que vocês, por amor a vocês crentes, eu quero que vocês tenham forte alento, eu quero que vocês tenham uma fé inabalável, eu quero que vocês tenham uma fé robusta e nunca abandonem essa fé. Versículo 18. Quais são as duas coisas que Deus promete? Ele diz no versículo 18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós. Essas duas coisas, vocês já perceberam aqui quais são? As duas coisas: a promessa e o juramento. Duas coisas pelas quais é impossível que Deus minta: a promessa que Ele fez é a primeira, e o juramento que Ele fez é a segunda. Duas coisas que é impossível que Deus minta. Por essas duas coisas, Ele diz que o povo de Deus pode ter forte alento, tenhamos nós. É interessante que o próprio autor se inclui, né, junto com o povo de Deus. Tenhamos nós esse forte alento, esse repouso, essa certeza absoluta de que Deus cumprirá o que prometeu, cumprirá a sua promessa. E da mesma forma que, se nós olharmos para trás um pouquinho, que nós já vimos o texto do capítulo 6, a partir do versículo 4, Deus fala que é impossível ao apóstata se arrepender e voltar para Deus, da mesma forma que é impossível um apóstata se arrepender e voltar para Deus, aqui ele diz que é impossível que Deus minta, é impossível que Deus fale. De um lado negativo ele fala: é impossível alguém entrar no meu reino sem confiar em mim e sem perseverar na fé até o fim. É impossível. Como também é impossível que aqueles a quem eu chamei e fiz a promessa se percam. É impossível que eu minta para eles. Deus está fazendo essa comparação. Então ele está mostrando aqui que da mesma forma que existe essa impossibilidade, e Paulo pega talvez carona nessa firmeza de Deus, quando ele fala lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu sei que todo mundo sabe de cor, não é? Mas o texto diz assim, Filipenses 1:6, ele diz que, alguém arrisca aí? Eu não vou arriscar. Até o dia de Cristo Jesus. Exatamente, Marcão. Estou plenamente certo, Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou em vós boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha essa fé inabalável, provavelmente também não constante, ninguém tem essa fé o tempo todo, mas naquele momento ele, incentivando os filipenses, ele diz: eu tenho certeza de que Deus cumprirá aquilo que Ele começou em vocês, que terminará aquilo que Ele já começou em vocês, né? Capítulo 1, versículo 6. Então, vejam bem, nós estamos no versículo 18, né? Para que mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós.
E ele diz que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Ele está dizendo que nós temos duas coisas que Deus não pode mentir, que é a sua promessa e o seu juramento, e por isso nós temos forte alento, mas esse forte alento está ligado a um refúgio. Esse forte alento está ligado a um relacionamento com Deus. Quando ele fala de refúgio, provavelmente o autor está se reportando a capítulo 4, 16, quando ele diz que acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós corremos para o refúgio. Temos a promessa? Temos. Temos o juramento? Temos. Temos uma fé inabalável? Não, ainda não. Então eu preciso de mais. Eu preciso de um pouco mais. Infelizmente. Como o Rodrigo disse no início, acrescenta-nos fé. É isso que o Rodrigo disse, né? Acrescenta-nos fé, Senhor. É o crente que pede isso, não é o descrente. Então nós precisamos ainda buscar a Deus, termos um relacionamento com Deus, ainda confessar para Ele, ir até um refúgio no momento que a nossa fé está fraca e dizer para Ele: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu preciso de misericórdia e graça nesse momento oportuno para que eu seja socorrido, porque senão eu vou apostatar, senão eu não vou conseguir segurar com minhas próprias mãos a situação que está difícil na minha vida. Eu preciso de um refúgio. Então ele mostra aqui que nós corremos para esse refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Há uma esperança que foi proposta, e ele vai fazer uma nova analogia, versículos 19 e 20. Agora ele vai fazer uma analogia bastante contemporânea para os irmãos daquela época. É a analogia da navegação. Ele vai falar sobre os navios, como que se faziam as navegações naquela época, como que era feito. Haviam duas coisas importantíssimas para a navegação naquela época. Ele vai fazer essa analogia, mostrando que nós teríamos que ter essa mesma segurança quando os marinheiros, as pessoas entravam para dentro do navio, a tripulação, e saía em alto mar. Eles tinham que ter uma mínima segurança de que eles voltariam para casa, de que eles estariam seguros. Duas coisas. Uma delas chamava-se âncora, e a segunda chamava-se precursor. O que é que significa isso? Versículo 19, ele mostra que nós temos uma âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu. Essa âncora que ele se refere aqui significa, para os navegadores da época, algumas rochas que ficavam na beira da praia, ficavam próximas à praia. Eram rochas bastante profundas e grandes e inabaláveis. Eram pedras muito grandes que estavam tão fixas ali que os marinheiros usavam aquelas pedras chamadas de âncoras para amarrar os navios e os barcos, a fim de que eles não fossem levados para o alto mar durante o descanso. Então eles ficavam presos de forma segura nessas âncoras. A âncora, depois de um tempo, também foi usada dentro dos navios para que ele pudesse parar em meio do mar. Âncora, aquele peso que é lançado no meio do mar, onde o barco fica parado ali. Mas inicialmente a âncora é essa pedra inabalável que fica na praia. Então ele diz que nós temos essa âncora da nossa alma, onde amarrarmos a nossa alma, onde nós podemos amarrar com segurança a nossa alma. E essa âncora está além do véu. O que significa que a âncora está além do véu? Essa âncora já está lá nos céus. E agora ele vai fazer o complemento da analogia, versículo 20, onde Jesus, como precursor. O que era um precursor? Na palavra no grego significa prodomos. Prodomos significa
aquele que vai na frente de alguém. Pró significa antes e domos, carreira. Ele faz uma carreira, uma corrida na frente, corrida antes. Significa que o precursor era um pequeno bote a remo que ficava dentro dos grandes navios, que tinham dificuldade em atracar nos portos. Então o que eles faziam? Havia uma corda muito forte, amarrada firmemente no grande navio. Essa corda era jogada dentro do bote chamado precursor. Esse pequeno bote, pequeno barquinho, era lançado ao mar com alguns marinheiros que iam remando, porque pelo remo eles conseguiam cortar as ondas e chegar até a praia com mais facilidade do que o grande navio, que não conseguia chegar. Então esse precursor levava essa corda, e quando o precursor chegava lá na praia, ele pegava essa corda bastante forte, amarrava na âncora, na pedra que já estava lá. Aonde? Nos céus, não, na praia. Essa âncora estava lá, firme, e ele amarrava essa corda lá. O que os marinheiros lá dentro do navio faziam? Seguravam firme aquela corda e iam puxando, e puxando, e puxando, devagar. E então o grande navio ia se aproximando seguramente do porto. E ali ele ficava então, finalmente ancorado pela obra do precursor, que foi na frente. Então ele diz que nós temos as duas coisas. Nós temos a âncora que já está nos céus, esse precursor também que já, o barquinho que é Jesus, o precursor que já foi, penetrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que eu falei que essa parte nós não vamos ver hoje. Então nós temos esse precursor. Com essa analogia, irmãos, para os hebreus, o autor imagina que eles estariam entendendo bem, e eu creio que essa analogia para nós também nos faz entender o que significa o alvo do autor, não é mesmo? Eu acredito que ele está querendo dizer para nós: olha, você tem segurança de continuar firme na fé, você pode, e basta que você segure essa corda da fé, porque até muito mais do que puxar por sua própria força, quem puxa você hoje é Cristo. Há um hino antigo que a gente precisa rever, nós não cantamos aqui, mas há um hino que dizia assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não, você não consegue segurar na mão de Deus o tempo todo, uma hora você vai soltar. O certo seria: ó Deus, segura a minha mão, não é? Deus, segura a minha mão, senão eu vou soltar. Eu posso soltar. A minha fé, ela é pequena, acrescenta-me fé, mas ainda assim, puxa a corda aí, Senhor. Então é Ele que está puxando o nosso navio, a igreja, para dentro dos céus, para dentro do porto, na segurança. Então é essa ideia que Ele quer passar para nós também nessa manhã, que esse precursor já fez isso. Então a afirmação do autor aqui, com o objetivo de animá-los, eu gostaria que ligasse o projetor, para eu poder passar os slides. A ideia então do autor aqui, essa afirmação toda, e o objetivo maior dele é que animar os hebreus para que jamais desistam da sua fé, e que então os crentes tenham absoluta certeza da salvação, e eles passem a confiar nessa âncora firme que está nos céus já, amarrada com uma corda forte pelo precursor que é Jesus, na qual nós estamos firmes. Nessa corda nós estamos firmes. E então, esse é o desejo do autor. Ele está querendo botar os irmãos para cima. Ele está querendo dizer assim: já que vocês, eu tenho convicção de que a vocês pertencem coisas melhores e pertencentes à salvação, mas eu
também espero de vocês que vocês continuem mostrando até o fim a mesma perseverança, para a certeza da vossa esperança. Para que vocês tenham certeza da esperança. Então, ele traz essa palavra de ânimo. O que nós podemos concluir daqui? A primeira conclusão, primeira lição que nós podemos tirar. Vou tirar de novo aqui o microfone para poder falar mais de perto. A primeira lição: apesar de nossa fé não se basear no que vemos com os olhos, ou percebemos pelos nossos sentidos, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, fala sobre isso, vocês se lembram, né? Que a nossa fé não se baseia em coisas visíveis ou coisas palpáveis, mas ela é a segurança daquilo que não se vê e a certeza das coisas que se esperam, né? Mas apesar de tudo isso, ela não é cega. A nossa fé não é cega. A nossa fé não é irracional. Não. A nossa fé é racional. Por quê? Porque a nossa fé está firmada em algo sólido. Qual é esse algo sólido na qual a nossa fé está firmada? Na promessa e no juramento do nosso Deus, a rocha eterna. Deus fez um juramento, Deus fez uma promessa, e Ele diz que são duas coisas que Ele não pode mentir. Então nós não estamos aí, eu tenho um pensamento positivo de que eu vou para o céu. Não tenho certeza de nada, né? Mas assim, não tenho algo convicto na minha mente, ou não me lembro de uma garantia para isso. Não. Nós temos uma garantia, você e eu temos um selo. Deus pôs um selo em nós. Qual é o selo? A garantia de que nós entraremos lá. O seu Espírito Santo. Nós temos o seu Espírito. Cristo já está através do seu Espírito puxando o barco, o navio, para dentro da praia, para o porto seguro. Então nossa fé não é irracional ou cega, irmãos. A fé cristã, ela é inteligente, ela se baseia em algo sólido, apesar de não ser palpável, apesar de não ser visível, mas ela é uma promessa feita por um Deus inabalável, que é mais concreto do que o universo que está ao seu redor. Segunda lição: nossa fé não é condição para que Deus cumpra as suas promessas, semelhante a Abraão. Porque eu tenho fé, eu vou para o céu. Quando você chegar nos céus e Deus perguntar para você, aquela velha historinha, né? Por que você está aqui? Eu quero entrar aí dentro dos céus. Qual é a garantia? Mas quem te prometeu isso? Ou como você pensa em entrar aqui? Eu penso em entrar aqui porque eu pratiquei boas obras. Não, você não praticou boas obras. Tá bom, mas eu tive fé, hein? Não, tua fé também não garante isso. Mas se você disser assim: eu estou aqui porque o Senhor prometeu, eu estou aqui porque o Senhor jurou que eu poderia entrar, aí Deus vai falar para você: entra, entra meu filho, agora sim, a chave abriu, hein? Promessa e juramento. Chegaremos lá pela promessa e pelo juramento. Nossa fé é a confiança de que Deus não falhará em cumprir suas promessas, como já cumpriu em nosso pai Abraão e outros. Como Deus fez a grande promessa e cumpriu na vida de Abraão, certamente Ele o fará com a igreja. Esse é o alvo do autor aqui, mostrando o primeiro exemplo, Abraão. Deus cumpriu a promessa em Abraão. Com certeza Ele cumprirá todas as outras promessas, ou a promessa maior, de ter um povo que viverá com Ele eternamente. Ele cumprirá. Em terceiro lugar, por isso somos da fé para a conservação da alma. Alguém arrisca de onde está esse versículo? Hebreus 11, 39, o último versículo, capítulo 11. Capítulo 10. Desculpa. Capítulo 10. Por isso somos da fé para a conservação da alma. Para a conservação da alma.
Em terceiro lugar, se qualquer um de nós se perder, não será porque o precursor não tenha feito o seu trabalho, ou porque a âncora não seja segura. Nos perdemos porque não queremos segurar firme na corda. Por isso que você e eu temos que segurar com mais firmeza essa corda. O que significa isso? Apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Nos aproximarmos, nos achegarmos a Jesus nos tempos de crise da nossa fé. Estarmos congregando, não deixar de congregar, como vai se tornar costume de alguns, infelizmente. Nos apegarmos mais a Deus e à igreja. Isso é segurar firme na fé. Senão, nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos. Última lição, em quarto lugar. Nenhuma pessoa pode garantir 100% uma promessa feita. Eu já falei sobre isso, não é? Seja o papai, seja a mãe, seja cônjuge. As promessas mais bonitas que nós vemos em toda a história da humanidade são as conjugais, não é mesmo? As promessas de um marido para com a esposa para com o marido, e dali depois de alguns anos você vê que não é nada daquilo, né? Não é nada daquilo. E se você ainda está com a sua esposa, diga: foi pela graça de Deus. É pela graça de Deus. É porque nós sabemos viver agora uma vida de perdão, sabendo que o outro não é totalmente confiável, não é plenamente digno de confiança, mas eu o amo e o perdoo, e nós convivemos assim, pela graça de Deus, porque eu também não sou confiável plenamente. Ninguém é 100% confiável. O médico é confiável? Não, não é. Hoje tem um monte de gente dizendo que para tal vírus, tal coisa não pode fazer, tal coisa deve fazer. E aí há uma briga aí, daqui a pouco vão se pegar entre eles, e sabe quem vai sobreviver? O vírus. Só o vírus vai sobreviver. Eles vão acabar matando toda a humanidade. Há uma guerra entre eles. Advogados são confiáveis? Não, também não. Político é confiável, irmão? Gente do céu, nós estamos nas mãos de quem? Mas Deus é confiável. Só Deus pode garantir o que jurou e empenhou o seu próprio nome santo. Só Deus pode e vai cumprir as suas promessas. Confie nele. Segure firme na corda aí, meu irmão, minha irmã, e você vai chegar lá, em nome de Jesus. Aplicação: você tem um motivo bastante forte para continuar progredindo na fé em Cristo Jesus, para continuar praticando as coisas melhores e pertencentes à salvação, e para nunca, jamais abandonar o seu Salvador. Qual é o motivo? Há uma promessa ajuramentada de um Deus imutável, eterno e fiel. Você tem essa promessa, então você pode ficar firme. Fique aí firme, meu irmão, minha irmã. Não abandone essa fé no seu Deus. Por quê? Eu vou ler aqui um texto e você vai cair de costas. Se você já conhece o texto, fica quietinho aí, não fala nada. Mas alguns que não conhecem vão se espantar com esse texto. E diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Você já sabe quem falou isso, né? O grande profeta Balaão. Caia de costas, irmão. Está lá em Números 23, 19 e 20. Balaão, um falso profeta. Deus pôs na boca dele. Se ele pôs na boca do inimigo, que vai cumprir a promessa, e o próprio inimigo te abençoa, nem Satanás mexe em você. Nem Satanás te rouba a segurança da salvação. Nem Satanás pode tirar você do caminho que Deus preparou para você.
Se é Balaão, o falso profeta, abençoou Israel, quem pode amaldiçoar? Quem pode roubar aquilo que Deus prometeu? Diga aí. Amém. Balaão, esse é o profeta. Deus nos dê uma fé segura nele, ainda que inconstante. E outra coisa, conte com a igreja, seus companheiros de viagem, nesse barco seguro, não por nós, mas pela corda, pelo precursor e pela âncora. Conte com a igreja nos momentos de crise da sua fé. Peça a oração. Abra com seus irmãos. Vou dar uma sugestão, tem um grupo de WhatsApp, pode abrir lá. Se você não quer abrir lá, pode procurar pessoalmente, particularmente algum membro da igreja. Peça oração, e você vai vencer, e nós venceremos, em nome de Jesus. Vamos chegar lá, amém? Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos que ela realmente reforce a nossa fé, que muitas vezes está tão desiludida com as circunstâncias. Mas Tu não és um Deus em que nós tenhamos desilusão alguma. O Senhor não nos decepciona. Por isso, Senhor, que possamos olhar para Ti, não para homens, mas para Ti, porque Tu fizestes uma promessa e um juramento nas quais o Senhor não pode mentir, e nós queremos estar olhando para isso e ainda buscando a Ti no refúgio, para termos forte alento nas horas de crise. Ensina-nos a praticar a oração e esse apego a Ti, Senhor, para que nós jamais nos desviemos dos Teus caminhos. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.